Boa noite, pessoal. Só um segundo, ajustando um pouquinho aqui, tudo certinho. Boa noite, tudo bem? Vamos mais uma aulinha aqui de prescrição. Essas aulas eu vou fazer toda quarta às 18 horas, que acho que foi o horário que melhor encaixou para eu conseguir fazer. Vou fazer ao vivo para vocês interagir, tá? Quem estiver participando, e depois vai ficar na plataforma, tá? Essas aulas, pessoal, são exclusivamente de prescrição, tá? Boa noite, Gabriela. Não tem outra coisa, eu não vou abordar caso clínico, diagnóstico, nem nada. Prescrição, unicamente. E essa prescrição aqui, é a segunda aula, é um pouquinho mais... um pouquinho diferente, porque foi um tema, um assunto ali na comunidade, de como fazer o cálculo micrograma quilo-hora, micrograma quilo-minuto, perdão, dos pacientes assim que estão graves, utilizando drogas vasoativas e tal, né? E é um tema assim, chato, que muitas vezes a gente utiliza fórmulas e tal. Eu me lembro quando eu aprendi lá atrás, tínhamos uma fórmula e a gente não tínhamos telefone, smartphone, né? Aí eu tinha anotado essa formulinha num caderninho. Então, cada tanto eu ia lá, decorava, fazia o cálculo. Depois, eu aprendi a ter um raciocínio lógico desse cálculo. Assim, falei, cara, mas existe um raciocínio de trás disso. O que? Micrograma, quantos quilogramas e por minuto, né? E isso que eu vou tentar te passar hoje, para que você não vá aprender assim tudo, mas vai ter um raciocínio. Então depois não vai precisar decorar nada, você vai ter tudo ali no teu alcance para conseguir calcular, tá? Vai utilizar a calculadora, né? Ao menos que seja muito bom de cabeça, tá bom? Oi, Rayen, tudo bom? Rayen, Gabriela. Essa aula vai ficar, tá? Vai ficar salva. A gente vai começar a subir essa aula da semana passada também. Os casos assim, um paciente em choque séptico, está utilizando noradrenalina, e no caso ele está com noradrenalina 5 ml hora, tá? E você quer calcular quantas microgramas quilo minuto está infundindo para saber se você inicia o segundo vasopressor ou não. Assim, pelos guidelines, pessoal, não existe um consenso ainda de quando, como iniciar. Mas eu ver o Surviving Sepsis, alguns outros, você vai ver que é de 0,25 a 0,50 microgramas quilogramas minutos de hora, já é bom associar o segundo vasopressor, né? Então, você precisa saber quanto que representa esses 5 ml hora para teu paciente em micrograma quilo minuto, né? Pode significar desde 1 micrograma quilo minuto a 0,01, né? Então depende. Aí você vai calcular, tá? Então é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Bom, primeiro, pessoal, antes disso, o que você precisa, aqui eu mais destaque aqui a Nora, tá? Porque o que você precisa saber é a concentração e a apresentação da droga nas ampolas, né? No Brasil, a gente tem isso aqui. A adrenalina, ela vem de 1 miligrama e uma ampola de 1 ml. A noradrenalina, que é a que a gente vai ver agora, ela vem em duas apresentações, mas que equivale ao mesmo. M-tartarato de noradrenalina e bitartarato de noradrenalina. O M-tartarato vem 2 mg por ml. Porém, pessoal, não lembrem desse 2. Lembrem que ela equivale a 1 mg por ml de norepinefrina base. Então, lembrem que toda adrenalina, mesmo o M-tartarato ou o bitartarato de noradrenalina, ela vai vir 1 mg por ml numa ampola de 4 ml, tá? Essa vai ser a apresentação. Então, tem quanto a ampola? 4 miligramas, tá bom? Isso é aqui no Brasil, não existe outra, tá?
Não existe outra apresentação. Então você vai lembrando isso, você já passou muito na frente. Toda ampola de noradrenalina tem 4 miligramas e 4 ml, tá bom? Então vou te resumir aqui, né? Toda ampola de adrenalina tem 4 miligramas em 4 ml, tá bom? Isso assim, não importa o que você lê aqui. Ah, tem 2. Não. Isso equivale, ó, aqui embaixo te mostra 1 miligrama ml de norepinefrina base, tá? Então você faz sempre o cálculo em 4 miligramas em 4 ml, tá bom? Certinho? A dopamina, nossa apresentação aqui no Brasil vem 5 miligramas por ml em 10 ml, né? Então cada ampola tem quanto? 50 miligramas, tá? Em 10 ml, né? Tá bom? Por exemplo, na Argentina, a gente tem ampola de 250 miligramas em 10 ml, né? Mas aqui no Brasil só existe essa aqui, tá? Vai ser 50 miligramas em 10 ml, não existe outra. E a dobutamina, também, que é outra droga que você vai utilizar muito, ela vem assim, ó, na apresentação de 250 miligramas em 20 ml, tá bom? Então, 250 miligramas. Isso, Celso. Em 20 ml. Eu preciso decorar isso? Não, pessoal, porque a ampola tá lá. Você só olha a ampola e você já decora. Eu sei, eu me lembro já porque vi isso, vejo isso todo dia. Então eu já sei, né? Mas assim, eu preciso memorizar, sabe isso? Não, pessoal. Isso, na hora que você for fazer o cálculo, você olha a ampola. Tá? Pede a ampola, dá uma olhada e pronto, você já sabe. Ou procura ali na internet e tal, né? Mas é mais ou menos assim a maioria. Niprid vem também em uma só apresentação e Tridil vem em 2 apresentações, uma de 5 ml e outra de 10 ml, tá? Mas assim, você sempre vai fazer esse cálculo aqui, tá? Você sempre vai ter essas apresentações aqui, não vai ter outra, tá bom? Deixa eu passar isso limpo. Aqui vai ser 1 miligrama, 1 ml. Aqui vai ser 4 miligramas, 4 ml. Aqui vai ser 50 miligramas em 10 ml. E aqui vai ser 250 miligramas em 20 ml, tá bom? Isso é o que você tem que lembrar, né? Dito isso, passamos para a segunda parte, né? Por que é importante também lembrar quanta quantidade de ml tem cada ampola? Você já vai ver, né? Porque esses ml vão para o produto final lá da diluição. Agora você tem essa prescrição daquele paciente, está prescrito assim, noradrenalina, 4 ampolas, tá? Mais glicosado 5%, 234 ml, né? Nossa, por que esse número chato ali, 234 ml, né? 4 ampolas. Mas vamos fazer o cálculo. Quantos ml tinha cada ampola de noradrenalina? Aqui, ó, 4 ml, né? Se você tem 4 ampolas, né? 4 ampolas e 4 ml, quantos ml vai dar? 16, né? Então, você tem 4 ampolas, são 4 ml, né? Isso por 4 dá 16 ml, beleza? O bom é que a noradrenalina é o mesmo em ml, é o mesmo em miligrama. Então, seria 16 miligramas em 16 ml. Pronto. Isso é... A gente não está memorizando na... Ai, pessoal, eu tô... Nossa, perdão. Eu vou voltar, pessoal, aí, porque eu não estava projetando o slide. Vou voltar, tá? Perdão. Vamos... Eu passei a metade da aula sem mostrar o slide. Desculpa. O que eu estava vendo aqui, mas não estava sendo projetado para vocês. Então, vamos novamente aqui.
vocês já me ouviram, tá? A adrenalina, tá? Vem 1 miligrama por ml, é 1 ml. A noradrenalina, ela vem 4 ml em 4 miligramas em 4 ml. Aqui está a diferença que a gente tem duas apresentações, hemitartarato e bitartarato de noradrenalina, mas que significa o mesmo, tá? 1 miligrama por ml. Então, você vai lembrar sempre os 4 miligramas em 4 ml. A dopamina, por exemplo, ela vem 5 miligramas em 10 ml, então daria 50 miligramas em 10 ml. E a dobutamina, pessoal, 250 miligramas, tá? Em 20 ml, né? Então, você tem 250 miligramas em 20 ml. Essa é a apresentação das drogas, todas aqui no Brasil, né? Das drogas vasoativas e vasopressoras, né? Niprid e Tridil também, vem em quase a mesma apresentação, tá? Mas vamos nos focar nessas aqui. Ficou claro isso, mesmo sem ver, sem ver os slides? Ficou claro? Desculpa aí, eu estava vendo aqui, por isso achei que estavam vocês vendo, mas não tinha projetado para vocês. Acho que isso não é muito difícil, né, de lembrar, porque você não vai precisar memorizar isso aqui, tá? Você vai olhar na ampola, né, e já vai ter um cálculo ali de qual que é a apresentação. Isso é essencial, pessoal. Isso é necessário para você conseguir fazer o cálculo, né, de micrograma quilo minuto, tá bom? Na diluição, isso, pode ir para soro fisiológico, não há problema, tá? Aqui o que importa é o volume, a quantidade de volume. Então, aqui você tem uma prescrição, onde tem noradrenalina, 4 ampolas, em 234 ml de soroglicosado, tá? Que estava correndo 5 ml hora. Se a gente fez o cálculo da noradrenalina e eram 4 ampolas, né? Vão ser, vou fazer de novo esse cálculo aqui. Espera aqui. Parou de funcionar a minha caneta. Vou fazer esse cálculo aqui. 4 ampolas, né? Cada ampola tem 4 ml. Então, vai ser 4 por 4, 16 ml, né? Mais 234 ml de glicosado 5%. Quanto que me dá o total? Isso, 250 ml, tá? Esse é o total dessa diluição aqui. Né? É bem simples. Então, partindo daí, pessoal, partindo daqui, eu vou fazer o cálculo da... Isso eu poderia ter feito para cima, vou escrever para cima, para deixar espaço aqui para... Então, 16 ml de nora, mais 234 ml de glicosado 5%, tá? Me dá um total de 250 ml. Essa é a diluição total, tá? Isso que tem essa diluição aqui. Isso é fácil. Veja que até agora a gente não memorizou nada. Não tem que memorizar. Tá tudo ali. Né? Você vai perguntar. Ou você prescreve ou você pergunta. Né? Quanto que está diluído aqui, a nora? Quantas ampolas tem? 4 ampolas em 250. Né? Ou não tirou os 16 ml e jogou as 4 ampolas, vai dar, em vez de 250 ml, vai dar 264 ml, né? Porque vai ser 250 do soro mais 216 ml. Mais 16 ml da noradrenalina. Mas como foi retirado esses 16 ml para botar os 16 ml das ampolas de nora, ficou um total de 250, tá? Fácil, né? Não, acho que não tem muita ciência aqui. Vão tirando, né? Vão levando. Pronto. Segundo passo. Agora você sabe que como está a nora, quantas ampolas e como está diluída. E a concentração total. Agora, qual que é o cálculo que eu tenho que fazer? Que eu tenho que saber, conhecer. Quantas
miligramas, no caso vai ser microgramas, né? Vamos passar tudo para microgramas. Tem de noradrenalina por cada ml dessa solução total, né? Quanto tem em cada ml desses 250 de noradrenalina, né? De micrograma. Vamos passar as miligramas para microgramas. Também não é muita ciência, pessoal. É 16, vou escrever mais para aqui, para vocês terem. Vamos lá, são 16 miligramas de nora, que tem aqui, tá? E como faço para passar para micrograma? Vocês sabem? Você lembra? Muito fácil. É por 1000. Por quê? Porque você tem miligrama, não sei o que de grama e microgramas. Micrograma é uma conta, né? Como são números tão pequenos, você precisa passar para outra conta, né? Você tem miligramas, gramas, não sei o que, quilo, né? Tonelada, se você vai para cima. Se você vai para baixo, grama, miligrama, micrograma, né? Então, para baixo. Então, você precisa multiplicar. Isso, César. Você precisa multiplicar quantas microgramas tem. Aqui, ó. Fácil, não é muita ciência. 16.000 microgramas de noradrenalina tem essa diluição aqui, tá? É muito simples até agora, né? Não tem muita ciência. Você sabe que tem 4 ampolas. Para uma solução total de 250 ml de noradrenalina, você sabe que lá dentro, nessa solução de 250, você tem 16.000 microgramas de noradrenalina. E eu quero saber quanto tem cada ml dessa solução, né? Fácil. Eu vou fazer 16.000 vezes, né, dividido 250, né? Que são os ml da solução. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Já está feito ali o cálculo dos seus. Então, 16.000 dividido, 250. Vai me dar 64 microgramas, tá? 64 microgramas por ml, o que tem a minha solução. Pronto? E nessa solução que eu preparei aqui, eu tenho 64 microgramas por ml. Isso não é muita ciência até agora. Deixa eu mudar aqui. Tá levando? Não está ficando confuso? Acho que não, porque até agora estamos destrinchando coisa que a gente tem na mão. Você não foi para nenhuma fórmula, você não foi para lembrar nenhum outro cálculo. É simples, é todo raciocínio. E vamos chegar no raciocínio lá, tá? Então, continuamos lá. Agora, olha na tela. Então, a gente já sabe o quê? Que nessa solução aqui, total, a gente tem 64 microgramas de noradrenalina por ml, tá? As bombas de infusão, pessoal, essa é outra coisa. Você consegue programar para que elas te calculem em micrograma quilo minuto. Isso não é problema. A maioria das bombas de infusão você consegue. Mas como você vê a maioria de bombas de infusão em qualquer lugar, pronto-socorro, até no UTI e tal? Em ml hora, né? Você põe essa solução ali e a pessoa diz, começa em 5 ml hora. Beleza. Tá. Isso como está. Agora, como sei que esse 5 ml hora que está indo a bomba vai ser em quantos microgramas quilo minuto está representando para meu paciente? Outro dado que você precisa saber é que, com respeito ao paciente, se a gente está falando micrograma, quilograma, minuto. Quilograma de quê? O peso do paciente, né? Você precisa saber quanto meu paciente pesa, né? Você vai precisar calcular. Vamos supor que o nosso paciente, isso não tem fórmula ali, pessoal. Ou você pergunta para o paciente,
pergunta para o familiar, pesa o paciente ou faz o cálculo ali do peso predito ali, medindo o fêmur, né? O peso ali, medindo o fêmur, sei lá. Faz um cálculo, tá? Mas tem que ser o peso real do paciente. Vamos supor que o nosso paciente pesa 70 quilogramas, tá? Esse é o peso do nosso paciente, tá bom? 70 quilogramas, né? Beleza. Agora a gente já tem, veja, quantas microgramas de noradrenalina por ml tem aquela solução e temos o peso do paciente, né? E temos o peso do paciente. Como a nossa fórmula é micrograma, quilograma, né? É micrograma, quilograma, minuto. Vamos ter que dividir, né? Essas microgramas ml pelo peso do paciente, né? Para saber pelo menos quantas microgramas ml por quilo tem aquela solução. Depois vamos calcular. Calma. Então vamos lá. 64, né? Microgramas, né? Dividido 70 quilogramas do paciente, tá? Aí vamos fazer um cálculo. 64 dividido 70, né? Então, agora temos 0,91. 0,91 micrograma por quilo, tá? Micrograma por quilo, né? Referente ao paciente, tá? Peraí, 64 micrograma, isso, né? Por ml, deixa eu ver se não estou perdendo. Isso, tá certo. Será microgramas por quilograma, né? Já está calculado ali. Ainda a gente precisa agora saber um cálculo necessário. Por quê? Porque a nossa bomba está correndo em ml hora. E a gente precisa calcular em quê? Em minutos, né? Não em hora. Então, quantos minutos, pessoal? Quantos minutos tem uma hora? Quantos minutos tem uma hora? Fácil. 60 minutos, né? Muito fácil. Então, se a minha bomba está em ml hora e eu quero calcular em minutos, eu vou dividir, né, essa solução aqui que está indo, né, dividido o quê? 60, né, para que fique por minuto depois, né? Então, vou dividir agora por 60, que são os minutos em uma hora, tá? Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Dividido 60, tá? Me dá 0,01, né? Esse foi o resultado aqui, 0,01. Deixa eu ver se eu ponho mais um outro número. Ó, tá aí o resultado, 0,15. Mas vamos por 0,01, né? Ou 0,15 melhor, para ficar mais, mais certinho. Vão entendendo até agora? Veja que é todo um raciocínio, né? Eu vou repassar depois rapidinho isso para vocês entenderem, compreenderem, tá? Mas é só um raciocínio. Eu peguei a solução, peguei as quantidades de miligramas da droga que eu tinha, diluí numa solução total, calculei quanto é o total de ml que tem nessa solução e dividi a quantidade da droga pela quantidade de ml. Me deu um micrograma. Passei primeiro para micrograma, né? Me deu uma quantidade de micrograma da minha droga por ml daquela solução. Isso eu preciso calcular respeito ao meu paciente, o peso do meu paciente. Aí peguei essa quantidade de micrograma que estava aqui, né? E calculei referido ao meu paciente. Dividi pelo peso do meu paciente, tá? Beleza. Agora, a bomba está em ml hora. E eu preciso calcular em micrograma quilo minuto, né? Então,
Quantos minutos tem uma hora? 60. Então, eu vou dividir por 60, aquela solução. E me deu esse número aqui. O que significa esse número aqui? Esse número aqui, pessoal, eu vou pôr mais para aqui para baixo. Acho que você está vendo. Esse número aqui, 0,015 microgramas, quilogramas, minutos, é a quantidade, né, de infusão da droga, se a droga estivesse correndo a quanto? A 1 ml hora, né? A 1 ml hora, porque a gente fez o cálculo aqui de quantas microgramas por ml tinha a minha solução, né? Então, se a bomba estiver correndo a 1 ml hora, né, vai ser essa solução, essa concentração aqui. Só que minha bomba está em 5 ml hora, né? Aí vem um cálculo fácil, pessoal, né? O que eu faço ali? Multiplico isso por 5, né? Que é a velocidade da minha bomba, né? Aí, por 5. Então, essa é a velocidade, a infusão do meu paciente, né? Tenho mais lugar para escrever, vou escrever aqui, ó. Então, meu paciente está, deixa eu ver quanto que é, em 0,076, né? Arredondando é 0,08, né? Mas vamos por ali. Estaria meu paciente, aquele em 5 ml hora, né? Estaria em 0,076 microgramas. Espera aí. Escrevi errado. Micrograma, quilograma, minuto. Pronto. E é isso. Meu paciente, 5 ml hora, está em 0,076 micrograma quilo minuto. Mas, Roberto, se eu quero já calcular, eu vou iniciar, e eu quero calcular, já iniciar uma droga, sei lá, em 1 micrograma quilo minuto. Tenho como fazer isso? Aí, fazendo esse cálculo aqui e tal, tenho como conhecer em quantos ml eu preciso pôr a bomba? Claro que sim, né? Você chegou nesse número aqui, pessoal, que o número, até vou mudar de cor para não ficar muito confuso, esse número aqui, que o número que você precisa chegar, tá? Não entendi esse 60. Celso, que tirou uma pergunta, ok? Esse número que você precisa chegar lá, né? Que é o que te dá. Se a vazão essa estivesse em 1 ml hora, né? Você vai ter como é? A bomba vai estar, a noradrenalina vai estar em 0,015 microgramas quilo minuto. Agora você quer 1 micrograma quilo minuto, você faz uma regra de 3 simples, né? Ou vai testando, né? Se for 5, por 5. Não, ainda não, divide por 5. Por 10, não deu. Aí vai ser, se você quer, por 9, por 15, até que te dê mais ou menos perto do cálculo que você quer, tá? Pessoal, vou olhar para os olhos de vocês, porque eu preciso saber se vocês entenderam isso, né? É simples, fácil. Veja que foi só um raciocínio, mas para aí ficar confuso. Então, vou refazer rapidinho, né? E você vai acompanhando, sem muito te explicar, tá? Pode ser? Vamos rapidinho, a gente vê rapidinho um cálculo ali para vocês acompanharem. Vamos lá. Eu vou pôr. Pode ser. Vamos fazer com outra droga aqui. Vamos fazer com dobutamina, né? Que dobutamina você precisa saber a micrograma quilo minuto de infusão, né? Porque tem uma dose-resposta, né? Agora, dependendo da dosagem. Agora, a noradrenalina, pessoal, ela é dose-resposta, então, se está em 5 ml e está hipotensa, você aumenta a 6, 7 ml. Não tem muita diferença
saber a quantos microgramas quilo minuto. Agora, a do butamina, a dopamina e tal, sim, né? Então, vamos lá. Vamos fazer com dobutamina, tá bom? Vamos fazer com dobutamina. Então, a dobutamina, a gente viu aqui que ela tem, né, 250 miligramas em 20 ml, tá bom? Então, vamos fazer que a gente vai diluir. Para fazer simples, 2 ampolas, vamos ver, dobutamina, ela tem 250 miligramas em 20 ml, tá? Essa ampola, tá bom? Tá, beleza. Vamos fazer esse cálculo ali que você pediu ali. Pediram para começar 5 microgramas, né? 5 microgramas, quilograma, minuto em um paciente de 70 quilogramas, tá? Isso que tá ali. Vamos fazer esse cálculo aqui, tá? Você tem um paciente que pesa 70 quilos, e te pediram para iniciar dobutamina, tá? 5 microgramas quilo minuto. Ótimo, beleza. Aí você vai, vamos fazer uma solução bem mais concentrada, então, de dobutamina. Aí vai depender o cálculo depois, de acordo à concentração que você faz da droga, tá? Eu gosto de utilizar assim, 4 ampolas de dobutamina, tá? Essa mais 170 ml de soro fisiológico 0,9. Nossa, meu lápis tá... Peraí. Que será que não está escrevendo aqui? 0,9%, tá bom? 4 ampolas. Vamos fazer esse cálculo ali. Se são 4 ampolas, cada ampola tem 20 ml, pessoal, quanto que daria? Quantos ml? Se são 4 ampolas, 20 ml, fácil, né? 80 ml. 20 ml por 4, 80 ml. Então, vou ter uma solução total de 80 ml. E se cada ampola tem 250 miligramas, né? Quanto vai ser o total de noradrenalina? Né? 1000 miligramas ou 1 grama, né? 1000 miligramas ou 1 grama, tá? Então, vai ter 1000 miligramas de dobutamina, tá? Estamos falando de dobuta. E vai ser 80 ml da droga, tá? Mais 170 ml do soro fisiológico me dá uma solução total de 250 ml, certo? Certo? 170 mais 80, para vocês ficar bem, 170 ml mais 80 ml da droga, 250, tá? Então, aí já tenho quantos ml na solução total. Agora é preciso saber, como que era, quantas microgramas da noradrenalina tem no total de 250 ml. Então, vamos dividir. Veja como aqui aparecem números iguais, pessoal. Você vai ver. 1000 microgramas de dobutamina dividido 250 ml da solução total, tá? Vai me dar quanto? 1000 dividido 250 ml, tá? Da solução total, Quanto me dá? 4, 4 miligramas. Agora como eu tenho esse número mais pequeno, vamos passar ele para micrograma, tá? Então, para passar para micrograma, como que eu faço? Miligrama aqui. Então, esse por 1000, Nossa, minha caneta tá por 1000. Para que me dê 4.000 microgramas, 4.000 microgramas por ml. Tem essa solução, tá bom? Tá levando? Essas são 4 miligramas. Passo por 1000 para passar para microgramas. É fácil, É uma conta matemática,
né? Então, vamos passar as 4 miligramas daquela solução ali por ml. Então, eu vou ter 4.000 microgramas por ml nessa solução que eu preparei, tá bom? É nessa solução aqui. Vou até mudar a cor aqui. Nessa solução. Vou ter isso, 4 microgramas por ml, beleza? Meu paciente pesa quanto? 70 quilos. Então, eu vou fazer 4.000 microgramas vezes 70, né? Quanto que me vai dar isso? Vamos calcular, né? Porque é um número mais exagerado, né? Então, 4.000 microgramas dividido 70, que é o peso do meu paciente, dá 57,14, tá bom? Vou por aqui. Então, 57,14 microgramas, tá? Por quilogramas, tá? E agora, o que tínhamos que calcular? Lembra? Se a minha bomba está em ml hora, né? A bomba vai funcionar em ml hora e você tem que pôr ela em ml hora. Então, eu preciso calcular quantas microgramas vai correr por quilo por ml, por minuto, se a bomba estiver correndo a 1 ml hora, tá? Então, vamos. Cada hora tem quanto? 60 minutos, né? Se eu preciso uns minutos e a bomba está em ml hora, né, e eu preciso um minuto, é dividido 60, né? Então, vamos 57,14 dividido 60, que são os minutos que tem em uma hora, tá? Então, 0,95, tá? Aí dividido 60 minutos, né? Então, me deu 0,95 microgramas, quilogramas, né? Que era meu paciente aqui, quilo, tá? Minuto, tá? Minuto. Isso se a minha bomba está correndo quanto? 1 ml hora. Então, vou levar esse número para aqui, ó. Levar esse número para aqui, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Quanto que deu? 0,95. Então, 0,95 microgramas, quilogramas, minuto. Isso está correndo se a minha bomba está em 1 ml hora, tá bom? Aqui é regra de 3 simples, ou você faz o cálculo. Se te pediram para que teu paciente, né, coloque em 5 microgramas quilo minuto para esse paciente, ó, se estiver em 1 ml hora, está 0,95. Aqui é quase 1 micrograma quilo, né? Então é fácil aqui, ó. Vamos multiplicar esse por 5, tá vendo? Perdão, é quase, tá? Dividir 5 por 5,2. Peraí. 5,2. Só esperando que eu fiz uma confusão aí. Vou fechar. Então, 0,95, né? Que é o que tem. 0,95 por 5 ml estaria em 4,75. Ainda me falta 25, né? Que não faz diferença, mas beleza. Vamos dividir por 5. Aí, 0,95 vezes 5,1, né? Aí, quase. 5,1. Nossa. 0,95 por 5,2. Quase. 0,95 vezes 5,3. Aí tá. Então, em 5,3 ml hora eu preciso para pôr minha bomba, né? 5,3 ml hora eu preciso pôr minha bomba para que ela fique em 5,03, né? Quase 5. É que nunca vai ser um cálculo certinho, tá, pessoal? Porque o peso muda, paciente e tal, né? Mas é mais ou menos, né? Você não vai por 5,3, você vai por 5 ml hora, né?
Então, 5,3 ml hora para que meu paciente esteja em 5,03503 micrograma quilograma minuto. É fazer um cálculo reverso, né? Peraí, o Celso perguntou, ao dividir por 60, calculo o micrograma por minuto na solução de Nora. Se um ml tinha 64 microgramas e eu correr 1 ml hora, não, Celso, isso seria o cálculo, mas você precisa calcular por quilo, né? Por quilo. O cálculo é micrograma quilograma minuto, né? Agora, se você quer calcular micrograma minuto, aí sim, né? Você só faz esse cálculo, tá? Pessoal, é meio confuso aqui essa parte, acho que ficou. Mas vocês entenderam que você vai chegar sempre nesse cálculo aqui, né? E nesse número aqui, né? Que significa 1 ml hora. Se a bomba minha está correndo 1 ml hora, você vai chegar nesse cálculo aqui. Dá 0,95 micrograma quilo minuto de idobuta. Agora, a bomba está correndo 10 ml hora. Multiplica esse por 10. Opa, peraí. Multiplica esse por 10, né? Tá correndo 5 ml hora? Multiplica por 5. Agora você precisa o reverso, né? Por em micrograma quilo minuto. Quantos ml hora? É só ir calculando, testando, né? Sempre lembrar esse número que você chegou. Né? Não tem muita ciência, né? Ô Celso, matei tua dúvida aí, porque você perguntou como é? Miligrama minuto, miligrama hora ou minuto, mas você precisa calcular por quilograma, tá? Quando a gente faz o cálculo micrograma, quilograma, minuto. Então, precisa o peso do paciente, né? Pessoal, ficou uma dúvida disso? Pode ser meio confuso, mas é um raciocínio, né? Olha, você tem toda a informação aqui, né? Se você quer, as drogas estão aí, né? Você olha as drogas, sabe a concentração, a diluição. Como você vai trabalhar em micrograma, né? Porque vão ser números bem mais pequenininhos, né? Então, para não trabalhar com muito 0,00, se fosse em grama ou miligrama, você vai passar tudo para micrograma, né? Por isso é o cálculo mais fácil. Então, você faz esses cálculos com isso que tem aqui. Você tem que conhecer. Então, vamos lá lembrar, né? Você tem que conhecer a apresentação da droga. Vou pôr aqui em preto aqui, ó. A apresentação da droga, tá? Tem que saber, mas não precisa lembrar. A droga tá lá onde você está prescrevendo, tá? Pede uma ampola e olha, né? Como você concentrou na diluição, tá? E a quantidade total de ml, né? Porque isso pode ter um diferencial. Vamos supor, se ao invés de você retirar, você tem um soro de 250, tá? E você tem que pôr 4 ml de noradrenalina lá, em uma ampola. Ou você retira 4 ml e põe, vai ficar 250. Agora, se você não retira e você suma uma ampola, vai ficar 254 ml, né? 254. Então, isso precisa saber. Então, você tem que ver, perguntar. Agora, se você está prescrevendo, você que maneja, você que fala. E o peso do paciente, né? Sabendo isso, você faz esse cálculo aqui. Querem mais um cálculo para ficar... Como é? Aí eu deveria ter colocado outra folha, ou senão não vai me alcançar. Mas eu vou fazer um cálculo aqui. Quer mais um cálculo rapidinho? Ou ficou já, matei, já sei, beleza, consegui. Está vendo que é só raciocínio, pessoal? Que você não vai precisar pensar muita coisa, né? Quer mais um calculinho rapidinho? Que horas são? 18h45, estamos a 45 minutos, né?
Assim, rapidão. Vamos fazer com noradrenalina de novo, tá? Vamos fazer com noradrenalina. Você tem um paciente, né, que está em 5 ml hora de noradrenalina, tá? 5 ml hora de noradrenalina. Você precisa saber quantas microgramas, quilogramas, minuto tá, né? Você precisa saber minutos, né? Como que tá correndo esse paciente? Quanto micrograma? Minha letra é feia, né? Quilograma minuto, né? Aí, deixa eu pôr mais fininho essa aqui. Aí você vai fazer o cálculo, né? Como que tá? Você precisa saber o quê? Que a gente falou? A apresentação, como está diluída e o peso do paciente, né? Vamos supor que está diluída 2 ampolas, de noradrenalina, porque isso vai mudar de caso em caso. 2 ampolas de noradrenalina em um total de 96 ml hora. Assim, um total de 100 ml hora. Então, mais 96 ml de soro fisiológico. Então, não gostei muito fininho esse aqui. Vou mudar aqui. Ó. Então, 2 ampolas de nora, né? Vai me dar um total de quanto? 8 ml, tá? 8 miligramas, né? Em mais 96 ml de soro fisiológico, né? 9%. Então, o total dessa diluição tem 100 ml, tá bom? Então, quantas microgramas ou miligramas, vamos passar já para microgramas, tem cada ml dessa diluição, né? Eu tenho 8 miligramas no total, vou multiplicar por 1000, né? 8 vezes 1000, né? Vai dar 8.000 microgramas de noradrenalina. Você vai dividir por 100 ml. 100 ml. Vai dar um resultado, é fácil, mas não estou com vontade de calcular, tá, pessoal? Estou cansado. dá 80 micrograma, tá, por ml. Tem a minha diluição, beleza? É o que tem. Agora eu preciso o peso do paciente, né? Meu paciente pesava 70 quilos, né? 70 quilos. Vamos com 70, que eu vou pegar esses 80 microgramas por ml dividido, né, os 70 quilogramas do meu paciente, né? Porque o cálculo é micrograma, quilograma, minuto. Dividido 70, tá? Vai me dar 1,14. 1,14 microgramas por ml em quilograma, né? Do meu paciente. Agora eu preciso saber, porque a bomba vai em ml hora, tá? Ml hora. Quantos minutos, né? Porque o cálculo é micrograma, quilo, minuto, e a bomba está em ml hora, né? Eu preciso saber. Putz, pessoal, não estou mostrando de novo a tela, que tonto, né? Mas aí está o cálculo, né? Então, 1,4 microgramas, quilogramas, né? Do paciente, né? Eu preciso calcular agora em 60 minutos, né? 60 minutos. Dividir por 60 minutos, que é o que tem minuto em 1 hora. Então, 1,14 dividido 60. Vai me dar 0,19 micrograma. Nossa, minha caneta, quilograma, minuto. Nossa, minuto. Tá ruim a caneta. Isso se a minha bomba estiver em 1 ml hora. Mas como tava 5 ml hora, é fácil. Multiplico isso por 5, né? Aí eu vou saber. Por 5.
0,95 vai me dar o cálculo, né? 0,95 micrograma quilograma minuto. Eu que a minha infusão de noradrenalina está nesse paciente que a noradrenalina estava correndo 5 ml hora e eram 2 ampolas de noradrenalina, tá? Que era 8 ml, ou seja, 8 miligramas. Passamos para micrograma em um total de 100 ml, tá? Mas 96 de... Nossa, eu fiz errado o cálculo, era 92 aqui, perdão. 92, não 96, 92. 100 ml, tá? Aí 8 por 1000, que já passou para micrograma, dividido por 100, que é o total dos ml, vai me dar quantas microgramas de noradrenalina tem por ml. Agora eu preciso calcular quantas microgramas por ml tem pelo peso do meu paciente, que era 70 kg. Vai me dar 1,14. Agora eu já tenho quantas microgramas, quilogramas, mas preciso calcular por minuto, né? Porque a bomba está em ml hora e eu preciso calcular por minutos. Então, quantos minutos tem uma hora? 60. Você divide por 60 e aí vai me dar 0,19 micrograma quilograma minuto se a bomba estiver 1 ml hora. Mas como minha bomba estava 5 ml hora, eu multiplico por 5 e aí cheguei ao resultado final. Simples. Olha, parece drástico tudo isso ali, mas é um cálculo, né? Não, Celso, se você passa... Assim, não existe um consenso ainda, pessoal, de quando eu associar o segundo vasopressor. Aliás, eu já mandei essa pílula de conhecimento lá, deve estar lá na plataforma já também, tá? Que não existe um consenso de quando associar o segundo vasopressor. Mas assim, se você vê o Surviving Steps em uma coisa, se você vê outros guidelines em outra coisa, em algum livro e tal. Mas mais ou menos de 0,25 micrograma quilo minuto de noradrenalina, né, e continua aumentando, você já pode associar um segundo vasopressor, que seria a vasopressina, tá? No choque, né? Ou 0,3, alguns falam de 0,5 micrograma quilo minuto, não existe um consenso. Mas veja bem, se você já tem um paciente chocado, você já colocou noradrenalina e já começou a aumentar, já pensa em associar o segundo vasopressor, né? Muitas vezes associar mais cedo o segundo vasopressor tem melhores desfechos no paciente, tá? Nossa, de novo, perdão, Gabriela, não estava compartilhando a tela. Nossa, isso acontece porque eu fico olhando aqui. Aí eu vou abrir o Meet na próxima e você me dá um toque pelo Meet, tá? A tela, pessoal, a tela, né? Aí eu compartilho a tela. Mas ficou claro ou ficou confuso? Porque por ali para mim tá claro, mas para você pode estar confuso, né? E aí, Gabriela, quem que era que tinha pedido para... Era você, Gabriela, ou era outra pessoa? Ficou claro? Coloquei depois a tela. Mas que tem vezes que eu começo a olhar aqui no tablet, né? Aí eu olho aqui no tablet, veja. E eu perco a noção de que estou compartilhando, né? E tá aqui também, no computador. Então, como aparece aqui, eu esqueço de trocar aqui com o botão para que vocês vejam a tela. Ficou claro? Maravilha. Pronto, era isso mesmo. Mas repassem isso, pessoal. Peguem, façam alguns cálculos. Pegam ali situações hipotéticas. Eu vou compartilhar esse slide aqui para vocês, os dois, com rabisco e sem rabisco, e façam situações hipotéticas e vão calculando assim, até que você tenha essa habilidade de raciocínio mais rápido, né? Isso. A noradrenalina, pessoal, não precisa muito cálculo. Por quê? Porque é doce resposta. Mas, beleza, é bom. Façam esses cálculos, né? Calculem ali dobutamina, nora. Faça situações hipotéticas. Meu paciente pesa 80 quilos. Vou diluir tanto de nora em tanto, tá?
Faça nesse cálculo várias vezes para você adquirir essa habilidade, tá bom? O tempo todo. Isso vai ajudar muito, não é de um dia para outro, tá? Fica tranquilo. É normal duvidar, é normal voltar novamente para lá e pensar como que era, até que isso fique claro, tá bom? Reveja essa aula, ficou com muita dúvida, refazemos e eu compartilho a tela o tempo todo para você não ficar perdido, tá bom? Vou deixar isso para vocês, tá? Com esse rabisco ali, não sei se vocês vão entender, mas acho que sim. Porque parece confuso, mas é só sequência, né? É só conhecer algumas coisas, né? A apresentação, ali como eu falava, né? Você tem que conhecer a apresentação, a concentração na diluição da droga, né? E o peso do paciente. Pessoal, eu vou deixar por aqui. Essas aulas vão subindo na plataforma, tá? Acredito que nessa semana já. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.